E mais um desenrolar dessa história, que é político, que a gente já estava acompanhando o burburinho, era o papo de que, se Carlos Lupe saísse do Ministério da Previdência, o PDT já estava dizendo, então o PDT sai do governo. Então, a gente não faz mais parte da base aliada de vocês. Estamos aqui com o nosso entrevistado, estamos ao vivo para falar sobre isso. A bancada do PDT na Câmara decidiu que não fará mais parte da base do governo Lula. E o movimento ocorre justamente depois que Carlos Lupe, presidente licenciado do partido, deixou o Ministério da Previdência. Bom, estamos aqui então, nós vamos falar agora ao vivo com o líder do PDT na Câmara, deputado Mário Heringer. Deputado, obrigada pela gentileza de estar conosco. Bem-vindo à CNN. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, pronto para responder as suas questões. Deputado, com essa saída então de Carlos Lupe, a debandada do partido da base aliada, vocês também não temem que fique uma impressão de que o debate é mais sobre política do que justiça em cima da investigação? Então, se o nosso partido não está representado ali, se o ministro saiu, então a gente não quer mais fazer parte do governo? Olha, Elisa, eu não tenho dúvida nenhuma que essa impressão passa realmente. E a sua pergunta procede, porque realmente o momento fica parecendo um momento de oportunismo. Mas, na verdade, o que aconteceu conosco foi uma somação de coisas durante esse tempo, esses 2 anos e pouco, que a gente vem já diuturnamente reclamando, dizendo, dando notícias ao governo, dando notícia inclusive pela imprensa, das relações ruins que ocorriam entre o governo e a bancada do PDT na Câmara. E, realmente, a gota d'água foi esse momento, mas não foi por oportunismo nenhum que nós fizemos isso, até porque nós não estamos fazendo nenhuma chantagem com relação a isso. Seguimos aqui com a Basília Rodrigues. Basília, que viabilizou para a gente essa entrevista. Então, por favor, Basília. É muito importante que a gente tenha as informações, os bastidores e tenha aí uma pessoa que está aberta a responder esses questionamentos, né? Dar esses esclarecimentos não só à imprensa, mas também ao público que está de olho na confusão política aqui em Brasília. Líder, como foi essa reunião ontem da bancada do PDT em que vocês decidiram por sair da base aliada? O ex-ministro Carlos Lupe também participou. O que ele disse aos senhores? E esta decisão de não ser mais base de Lula é definitiva? Bem, na verdade, a reunião foi uma reunião muito tensa, porque, como eu te disse anteriormente, na pergunta anterior, todas as pessoas, todos os nossos deputados já estavam no limite da paciência com as relações com o governo. Isso é mais que claro. Não foi uma reunião tranquila. O presidente Lupe participou conosco da reunião, explicitou para a gente o ponto de vista dele, e todos nós, durante na nossa reunião, eu fui o 17º a falar, eu fui o último dos deputados a falar, exatamente porque a minha função de líder é ouvir o grupo, o sentimento do grupo e fazer com que esse sentimento, numa síntese, seja representado pela nossa decisão. E essa decisão passou por uma unanimidade. As pessoas não viam mais condição, nesse momento, de continuarem na base, diretamente na base, e nós optamos pela independência por uma estratégia única, que é exatamente não sermos confundidos com a oposição, porque nós não estamos na oposição, nós não somos essa oposição que está aí, e nós achamos, como sempre fizemos, que nós podemos ser uma alternativa e um caminho novo para o Brasil seguir fora dessa polarização. Isabel Mega, então, continua a nossa entrevista aqui com o líder do PDT na Câmara dos Deputados, o partido que não faz mais parte da base aliada do governo. Isabel Mega. Oi, líder. Bom dia. Obrigada. Sempre bom conversar com o senhor aqui em tela também. Líder, há alguma preocupação dentro do PDT de que esse escândalo, porque estamos falando de fatos muito graves que ainda estão sendo apurados pela Polícia Federal, seja mesclado à própria imagem do partido? Como é que vocês vão se posicionar, por exemplo, em relação à CPI do INSS ou CPMI, que a oposição que vocês querem deixar bem claro que não fazem parte desse grupo tenta criar? Vocês defendem que haja uma investigação também no parlamento? Isabel, com certeza, a gente sabe que essa investigação da Polícia Federal ela é sempre feita em capítulos. E as coisas vão sendo divulgadas em capítulos. Isso é método, isso é estratégia
para obter mais resultados e conseguir melhorar a investigação. Naturalmente que agora já apareceu o nome na caderneta do careca do INSS. Lá eu rio aqui porque olhei para minha careca aqui e me confundi, mas do careca do INSS com a questão de 5% para Estefa, 5% para Virgílio. Essas coisas eu acho que é a pena. Quando puxar a pena vai vir a galinha, vai vir muita gente, vai vir muita coisa. É importante que se faça isso. A função da Polícia Federal, da Procuradoria, do Ministério Público é fazer uma investigação séria e que leve aos culpados. Leve onde tiver que levar e responsabilize quem tiver que ser responsabilizado. Nós estamos muito tranquilos com isso, porque o nosso presidente, o Lupe, ontem na nossa reunião disse com todas as letras: podem ficar tranquilos, não tenho nada com isso e podem pedir a investigação e a punição de quem tiver culpado, porque eu não o estarei e não os envergonharei. Então, eu estou muito tranquilo com essa afirmação dele, porque eu conheço ele há muitos anos e conheço o estilo de vida dele. Seria, para mim, uma grande decepção também se isso ocorresse. Mas eu tenho confiança no que eu estou falando. Então, com relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu gostaria de dizer também para vocês uma coisa que está ficando mal parada para a gente, é que não há uma briga entre Câmara e Senado. Nós fizemos essa posição com relação ao governo. Não há uma briga nossa com relação à presença do Volney Queiroz no Ministério. Não há absolutamente. Nós somos amigos do Volney, conhecemos o Volney, respeitamos o Volney e achamos que ele é uma pessoa ideal e boa para estar lá. Ele vai atender muito bem ao governo, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, para deixar isso bem esclarecido, não há briga entre nós, Senado e Câmara, e não há nenhuma restrição nossa. Se alguém está falando isso em off, que fale abertamente, porque isso foi discutido na nossa reunião e ficou muito clara essa situação. Quero lhe ouvir também, líder, sobre a escolha para o novo presidente do INSS. Aliás, nós temos algumas matérias até na CNN recentemente, porque Ciro Gomes opinou sobre isso, deu entrevista. O próprio Ciro Gomes, né, o PDT raiz, defendeu o Lupe, o presidente do partido, e atacou a escolha do presidente da República para a presidência do INSS. O senhor também avalia que essa decisão de não ter havido o PDT para a escolha do presidente ou de Carlos Lupe também contribui com esse desgaste e com essa debandada? Olha, a questão da escolha não é o principal no caso, é o jeito que foi feita a escolha. Porque eu acho que o presidente tem todo o direito, num momento desse de crise, de interferir. Aliás, não é direito, é obrigação interferir e tentar consertar as situações. Entretanto, não deveria e teria tido uma oportunidade especial se ele convidasse o ministro Lupe e fizesse conjuntamente para mostrar, num gesto, que aquilo ali era um gesto de apoio ao nosso partido, ao nosso ministro, que eu tenho certeza absoluta não cometeu nenhum deslize. Essa crise não vem de agora, essa roubalheira vem de muito tempo e precisa ser tocada com investigação no tempo todo. Não é possível que se ache que vá resolver um problema grave desse, de lesão aos aposentados, com uma ação pontual, agindo num momento e lembrando que essa história é uma história, isso é um filme, isso não é uma foto, não é da agora. Então nós temos que pegar a origem e buscar o destino para que a gente faça, durante esse percurso, uma justiça, um equilíbrio e um treinamento a partir do processo de desmonte que fizeram na Previdência para uma correção adequada. Basília? Líder, eleição mesmo só em outubro do ano que vem, mas as negociações, articulações para chegar à chapa, né, os nomes que vão ser lançados no próximo ano já estão acontecendo. O PDT parece estar com o pé em duas canoas. Ele sai da base aliada na Câmara dos Deputados, mas continua governo, porque o Volney Queiroz é do PDT. O que significa isso para 2026? O PDT está independente agora, mas vai apoiar Lula em 2026 ou ainda não sabe? Basília, eu podia avançar no tempo, retroagir no tempo mais, mas vou retroagir a 2002 só, que foi quando eu cheguei aqui pela primeira vez como candidato a deputado. Em 2002, o PDT teve candidato numa chapa com o PPS contra os outros candidatos. No segundo turno que nós apoiamos Lula. 2006 nós tivemos, que foi o Ciro Gomes, o nosso candidato de 2002. 2006 nós tivemos candidato, que foi o Cristóvão. 2010 e 2011 nós não tivemos candidato. 2010 e 2014 nós não tivemos candidato. 2018 e 2022 nós tivemos candidato. Então, para a gente, a prática de ter candidato não é a prática de um pé na canoa, outro no outro.
Nós sempre tivemos. Nós nunca nos identificamos 100% com as teses do PT. E vamos tentar o tempo todo manter a nossa. Entretanto, o segundo turno é um momento que você decide onde é que você está. E quando você decide onde você vai, você escolhe aquele partido que você vai apoiar aquela pessoa, não por todas as suas qualidades, às vezes até por menos defeitos que ele possa ter em relação ao outro. Porque é uma opção que você tem que fazer entre um e outro. Mas nós não queremos e não queremos deixar nunca de pensar que nós podemos ter uma alternativa diferente de solução para o governo do Brasil. Isabel Mega, vamos aqui à nossa última pergunta, aproveitando o tempo do líder do PDT na Câmara dos Deputados. Mega? Líder, ainda um pouco nesses exercícios de futurologia que nós jornalistas adoramos, queria que a gente analisasse juntos o elemento Ciro Gomes. Como é que ele está se posicionando na avaliação de vocês? Ele participou dessa reunião de ontem e dividir uma colocação aqui em duas partes. O que o PDT quer para Ciro Gomes e o que Ciro Gomes quer para 2026, líder? Olha, você está fazendo só pergunta de prova, porque isso aí é muito difícil. A única pergunta que eu posso te responder com certeza é que ele não participou da reunião ontem, não esteve conosco. As outras perguntas eu posso dizer, eu também gostaria de saber o que o Ciro quer, porque ele fala realmente para nós que não é candidato. E não sendo candidato, esse é um exercício de vontade, não sendo candidato, não é candidato. Já foi candidato algumas vezes, representou a gente muito bem e dignamente com as suas teses. Nós não fizemos nenhuma ação para trazer Ciro Gomes de novo para ser nosso candidato agora. Mas ele é do PDT. E se lá na frente alguma coisa surgir, algum movimento surgir, e ele se colocar com vontade e for um nome que o PDT também queira num momento para a gente fazer uma disputa, eu não vejo nenhum impedimento que ele se coloque e que a gente possa discutir o assunto. Líder, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, inclusive, por ter sido aqui sucinto e objetivo. E digo aqui de uma maneira não desrespeitosa, mas é que quando vocês são objetivos, então a gente consegue perguntar mais. Então, isso foi maravilhoso. Muito obrigada por trazer a franqueza do partido nesse momento de debandada. Conversamos com o líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer. Muito obrigada.